Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos ao SESC Cristã Virtual, a extensão do Centro Espírita Semente Cristã da cidade de Parnaíba, aqui na web. Todo domingo, às 17 horas, nós aqui nos encontramos para a apresentação do estudo da obra Vida e Sexo, do Emmanuel, capítulo a capítulo. E sempre aos domingos trazemos um amigo, um companheiro, que vem falar sobre determinado capítulo, que vem nos trazer informações preciosas sobre essa obra, uma obra maravilhosa, e que a gente tem, assim, um carinho muito grande por ela, um pequeno grande livro, né? Apesar de ser um pequeno livro, mas é um livro que traz muitas informações acerca da família, das questões da sexualidade, um livro que foi escrito em 1970. Mas nós estamos, com certeza, tendo essa bênção de, através desse canal, estudar e atualizando, contextualizando também, para a gente poder compreender bem a mensagem que os nossos irmãos estão nos trazendo. Eu estou aqui aguardando o nosso amigo, Murafé, que está tendo um pouquinho de dificuldade, mas daqui a pouco ele está entrando e a gente vai verificar. Deixa eu ver se ele consegue o acesso normal. Ele me falou que está com a internet lenta. E a gente sabe que nesses momentos que nós estamos trabalhando com essa ferramenta, existem esses processos, né? De lentidão, de repente acontece essa situação, e aí a gente fica à mercê de como a internet vai estar. Mas vai melhorar, com certeza. Deixa eu me ver aqui, porque... Deixa eu ver com ele aqui, se ele... Bom, agora deu certo. Maravilha. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Mas é sempre assim, Moura. Sempre tem um contratempozinho pequenininho aqui e ali, mas o mais importante é que está dando tudo certo. Como eu estava dizendo para vocês, eu até me alegrei, né? Porque o Moura chegou, já fiquei mais feliz. Como eu estou dizendo para vocês, a nossa programação é ao vivo e nós temos um chat aqui onde você pode comentar, você pode perguntar, você pode discordar, você pode complementar a informação. E depois que o nosso irmão trouxer para nós a explanação, aí a gente vai conversar sobre o que os nossos amigos trouxeram aqui no chat para a gente. Também dizendo que essa programação, capítulo a capítulo, ela se encontra no nosso canal do YouTube, o SESC Cristã, e o canal Dora Rodrigues Espírita, para quem quer dar uma olhadinha lá desde os primeiros capítulos. Então, Moura Fé, hoje, é um amigo de Picos, que tem já participado das nossas atividades de estudo, é um amigo muito querido e ele sabe disso, e a gente tem o prazer de recebê-lo aqui na nossa sala virtual para falar de um capítulo muito interessante, como todos eles, que é sobre o amor livre. Lembrando que essa obra foi escrita em 1970, né? A década de 60 foi aquela década onde entendeu-se que tudo pode. E Emmanuel trouxe umas informações bem interessantes sobre esse capítulo. Verdade. Eu vou passar para o Moura Fé agora fazer as considerações dele e já iniciar a sua fala. Fica à vontade, Moura. Agora a fala é toda sua. Ah, tá. Gente, boa tarde a todos. Jesus conosco sempre, né? Nesses momentos conturbados que a gente está vivendo de aprendizado nessa pandemia. E aí a Dora me convidou para esse trabalho maravilhoso, que é conversar com vocês, tentar... contextualizar um pouco dessa obra Vida e Sexo, do Chico Xavier, por Emmanuel, especificamente esse capítulo Amor Livre, o capítulo 19, tendo em vista, como a Dora já elucidou inicialmente, foi escrita essa obra na década de 1970, onde o que nós tínhamos como concepção de amor livre era algo totalmente bem diferente do que a gente imagina que seja realmente um amor, né, um amor livre, né? Era um período do movimento hippie, onde a liberdade, tudo era permitido, né?
é como Paulo fala, nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas naquela época, basicamente, tudo eles tinham como livre, né, como liberdade. E aí o livro traz a seguinte questão, do item 701 do Livro dos Espíritos. Ele inicia o capítulo com essa pergunta, que eu vou ler para vocês. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Então, ele está bem perguntando, né, se a poligamia ou monogamia ela está mais ali dentro das leis da natureza, dentro da proposta da natureza humana, da natureza de Deus, ao qual Deus nos comunga as reflexões sobre a questão do amor. E aí os espíritos respondem a Kardec o seguinte: a poligamia é lei humana, cuja abolição marca progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, aqui ele já deixa claro essa questão da poligamia, né, que tem muito da sensualidade e não necessariamente do amor propriamente dito. Porque há uma grande confusão dentro do que realmente é amor, dentro do que é realmente o sentimento, dentro do que é realmente a sexualidade. Porque confunde-se amor com sexo, com tesão, né, com paixão, melhor dizendo, né, com paixão. E a paixão, a gente sabe que é aquele furor, é aquela coisa que corrompe todo o nosso corpo, que deixa as pessoas fora de si, muitas vezes, e algumas situações tira até o discernimento. Muitas deles levando a indivíduos para as próprias poligamias, né, para atos poligâmicos dentro das relações. Eu não vou nem me focar aqui na questão casamento, como ele propõe aqui na resposta, né, que o casamento tem que se fundar nas afeições de dois seres que se unem. Achei até interessante, né? Casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição de dois seres que se unem. Ele não vai aí dizer que é homem ou mulher, mas que são seres, né? Aí já abre essa questão da inclusão para a diversidade, que também faz jus a essas necessidades de amor. Não é isso, gente? E aí ele fala que a possibilidade dessas legalizações das relações sexuais livres, que, na verdade, esse amor livre dentro do posicionamento das pessoas da década de 70, e, naturalmente, ainda hoje, é mais dessa questão sexual livre, porque não se tem, principalmente essa grande variedade de jovens atualmente, eles não têm um certo discernimento do que vem a ser o amor. Essa questão do ficar, ela já se tornou muito pertinente, muito comum nos relacionamentos, na juventude, e até mesmo sem ser apenas na juventude, que ela se banalizou. Ela já não dá para você ter essa linha, tendo que separa o amor, o sentimento, desse ficar, desse tesão, dessa compulsão sexual, dessa satisfação sexual de estar com companhia X, de estar com companhia Y, tendo na verdade, que tudo isso não passa de certas satisfações, de certo impulso dos nossos próprios, né, dos nossos próprios chakras genésicos que atuam nessas energias sexuais, e nós ainda, indivíduos que trazemos na nossa construção, né, nossa construção, eu falo espiritual, mas eu vou mais além, eu digo na nossa construção até molecular mesmo, matrizes de reminiscências de outros processos reencarnacionistas que vivenciamos, que tivemos em outra vida, e aí trazemos ainda ali atrelada toda essa carga kármica, né, alguns desejos, né, alguns impulsos sexuais que não foram trabalhados, que não foram lapidados, seja homem, seja mulher, né, que dentro dessa construção, ao tentar se adquirir, ao tentar se manter uma conjunção afetiva com um parceiro, com uma parceira, muitas vezes termina por causar danos, né, por não se saber, na verdade, distribuir, vamos dizer assim, distribuir não apenas a responsabilidade da relação afetiva, mas o amor
também, né? O amor que tem que se construir, que tem que se distribuir realmente para essas pessoas. E esse amor livre que nós temos que disseminar, que nós temos que envolver as pessoas, o próximo dentro do relacionamento, é uma consequência natural do amor que a gente reserva para si próprio, para nós mesmos, né? Porque eu quero amar aquela pessoa com aquela intensidade e quero que ela me ame também com a mesma intensidade. E isso é uma realização de um plano objetivo de nossa afetividade. E somente quando nós realmente, né, decidimos amar, e amamos naturalmente, é que podemos ampliar esse sentimento de amor, né? É que podemos ampliar essas arestas, distribuí-lo com as pessoas que nos cercam. Agora, eu falo distribuir com as pessoas que nos cercam, não é no sentido da poligamia, veja só, né? Não é no sentido de eu vou distribuir o amor para fulano, para fulano, para fulano, e estar mantendo relacionamentos sexuais com essas pessoas, não é assim. Falei agora de um amor universal, né? De um amor de sentimento. Então, eu tenho que buscar, primeiramente, né, oferecer esse amor que habita em mim. O amor que eu vou desenvolver através, muitas vezes, de um processo de construção, de reconhecimento, porque ele está lá no meu íntimo do meu ser. E ele precisa, muitas vezes, ser estimulado, né, para se desdobrar e se enriquecer. E os relacionamentos, né, as pessoas, elas perderam, né, na verdade, o verdadeiro sentido do amor, o verdadeiro sentido de amar os seres humanos, de amar a pessoa, de amar o parceiro, a parceira. Porque quando alguém se empreende nessa tarefa, né, de ser aquele que ama, de ser aquele que realmente está disposto a amar, vai ocorrer dentro de si uma revolução significativa no seu psiquismo. E aí todo o seu ser, seu interior, ele vai se transformar numa chama, né, que vai se iluminar, naturalmente se iluminar, sem consumir. Porque o amor livre é esse amor que nos consome, mas ao mesmo tempo ele nos consome numa tranquilidade que não se altera, compreende? É semelhante uma fornalha que está ali repleta de lenha, de fogo, e aquele fogo, se ele não for controlado, aquele fogo, se ele não for bem direcionado, ele não vai cozinhar os alimentos dentro da proporção necessária que venha a ser bons alimentos. Se ele for desproporcional, ele vai queimar, ele vai ferir, ele vai queimar quem estiver utilizando, ele vai machucar quem estiver ao seu redor, ele vai causar mal-estar com seu calor às pessoas que o rodeiam. Por isso, a necessidade da gente sublimar esse sentimento dentro de nós, para que nós possamos ter essa compreensão do verdadeiro sentido deste amor. Porque esse assunto, amor livre, né, ele trata exclusivamente dentro dessa base de ligação do matrimônio legalmente constituído, né? Quando o questionamento é abordado dentro do Vida e Sexo, ele direciona mais para essa questão da união sexual, dos parceiros, né? Dos desejos que devemos ter, para que a gente possa estar observando e como também somos igualmente submetidos a esses princípios de leis. Porque cada espírito, né, cada ser espiritual, ele detém consigo no seu íntimo um santuário erguido pelo amor, um santuário erguido por esse sentimento nobre que não pode ser menosprezado, que não pode de forma alguma, digamos assim, ser violado enquanto local sagrado, esse local do amor, e a gente não pode de forma alguma ter a pretensão, na verdade, de não legitimar esse sentimento e legitimar as relações sexuais irresponsáveis, porque é muito natural de alguns parceiros, e a gente não vai aqui dizer que é homem ou mulher, porque é relativo essa questão, né? É muito relativo, que eles legitimizam as relações sexuais. Hoje em dia, essa questão do amor livre, ela já se tornou tão delicada, porque as pessoas
como eu falei, a gente traz requisitos de experiências nas quais nós passamos pela poligamia, em outras existências, naturalmente. E aí você traz requisitos para essas vidas e aí você não sabe lidar com a questão do amor. Hoje em dia nós temos aí a nossa natureza animal predominando em desejos, em compulsões sexuais, em tormentos sexuais, viciações sexuais. Muitos trazem determinados conflitos, muitos trazem determinadas posturas acatadas perante a invigilância, perante a predominância da natureza humana sobre os sentimentos mais nobres, que aí confunde esse sentimento. Temos muito, que a gente tem visto ultimamente, nessa última década, além da questão dos trans, uma questão muito relativa, que também é a questão do poliamor. Então, existe muito essa questão do poliamor, onde se divide o sentimento, né, com 3 pessoas, 4 pessoas, e ali se firma determinados relacionamentos que se diz existir, um amor entre aquelas pessoas envolvidas. Meio estranho ainda para a nossa concepção, que não temos determinados entendimentos nesses quesitos de relacionamento, a não ser as pessoas que estão inseridas naquela vivência, mas que nos remete a pensar se esse é o amor livre que as pessoas estão a buscar. Algumas pessoas estão a buscar. Lógico que nós não podemos, de forma alguma, como eu falei anteriormente, estabelecer, porque ninguém, de forma alguma, autoriza, né, Deus não autorizou ninguém a estabelecer liberdades afetivas indiscriminadas que param desde as relações sexuais até mesmo as relações afetivas propriamente ditas. Porque a linha entre o amor, entre o sentimento puro e a devassidão é muito tênue. Quero dizer que eu não estou me referindo que esses relacionamentos são devassos. Por favor, não me interprete de forma errônea. Mas eu quero apenas dizer que um ajuste de relacionamento afetivo instituído entre 2 pessoas, principalmente, mais naturalmente, eles concomitantemente vão levantar entre essas 2 pessoas um impositivo, é mais fácil levantar naturalmente, um impositivo de respeito, um impositivo de fidelidade, de compromissos, de cumplicidades, onde ambos podem pegar esses compromissos e mantê-los abraçados dentro de um projeto de formação, de lar, de família, seja para a construção de obras de valores do próprio espírito, de valores morais, de valores da sociedade, mas que fica, na minha visão, naturalmente, mais fácil essa instituição, digamos assim, se consolidar em uma forma de amor livre dentro de um relacionamento afetivo, de construção familiar, seja ele homo, seja ele hétero. A questão é que nós não estamos preparados para, digamos assim, entender esse sentimento. Nós somos ainda muitos possessivos. Os relacionamentos de amor livre, ao que se condicionou chamar, eles passaram a se desviar, principalmente quando, eu percebo muito, quando alguns votos, né, articulados nessas relações são desfeitos. Quando a ruptura desses relacionamentos são desfeitos, né? Seja matrimonial ou não, seja de namoro ou não, mas aí quando é desfeito, aí parece que a pessoa do relacionamento, ela vivia amarrada, parece que ela vivia numa jaula, que quando ela se solta, aí ela diz assim, agora eu vou viver o que eu não estava vivendo, agora eu vou ser livre, agora eu vou amar, eu vou ser livre, e aí ela se joga para o mundo, naturalmente, algumas pessoas se jogam para o mundo, e muitas vezes se perde na ânsia da procura desse amor ao qual ela erroneamente achava que estava vivenciando. E eu já percebi, já vi em muitas pessoas, essas pessoas, assim, extrapolarem, vamos dizer assim, extrapolarem nessa questão, nessa busca desse amor livre, porque começam a se violar
né, a violar suas posturas, elas próprias violam suas posturas, né, considerando que começam a assumir posturas, muitas vezes, que não eram posturas, digamos assim, condizente com o que se procura na busca do amor livre. E essas criaturas, elas passam, de certa maneira, a serem prejudicadas. Muitas vezes caminham por caminho, digamos assim, libidinosos, promíscuos, se perdem na vulgaridade, achando que estão amando, que estão vivendo a vida. De certa maneira, estão vivendo a vida livre de cada um, é óbvio. Isso ninguém é juiz para ir recomendar que a pessoa não faça isso ou aquilo. Cada um tem seu livre-arbítrio e, claramente, vai vivenciar aquilo que acha coerente perante a sua natureza. Mas nós temos que buscar, dentro da concepção do que nós pretendemos buscar a entender essa questão do amor, como eu falava anteriormente, porque não poucas vezes, aquele que desperta o verdadeiro amor, e muitas vezes há essa ruptura, ele experimenta também a frustração, ele experimenta também o conflito, muitas vezes por ter sido traído numa poligamia, muitas vezes por não ser entendido, muitas vezes por não esperar os resultados imediatos, né, da evolução daquele relacionamento que ele passou longos anos, muitas vezes uma das partes, plantando a ternura, plantando o carinho, plantando o afeto, a dedicação, como se fosse um jardim, e ali esperasse naturalmente flores perfumadas como recompensas. E aí você se esquece de todo o projeto, né, da reencarnação que você foi voluntário, muitas vezes, para vivenciar naquele núcleo. E o amor em si, ele apresenta variadas matizes, que são resultado de diversas facetas dessas mesmas gamas, que vão se refletir nas tonalidades conforme o nosso ângulo espiritual, o nosso ângulo de evolução para captar. Esse amor livre, ele está na ternura do companheirismo, no interesse do êxito pelo outro, no interesse da compreensão de suas dificuldades. Esse amor livre, ele se encontra nas alegrias das conquistas, na compaixão, ele se encontra na generosidade, na cooperação em que nos permitimos ajudar, e não apenas nas relações sexuais. Não apenas nos desejos compulsórios, ao qual nós confundimos como amor, ao qual nós confundimos muitas vezes com uma paixão também, né? Principalmente aquelas que estão dentro dessas posturas da juventude atualmente, do ficar, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam com tem gente que se gaba porque diz, eu fiquei com 5 numa festa, eu fiquei com 6 numa festa, eu fiquei com tantos, né? E aí, nesse ficar, termina depois ficando aí com uma herpes, ficando aí com Covid agora, né, gente? Com Covid nessa pandemia, e assim sucessivamente. Nós temos que ter a delicadeza de buscar o amor que existe em nós. Esse é o amor livre. O amor que habita em mim, ele é livre para que eu expanda para os outros. E na sua globalidade, esse amor, esse nosso amor, naturalmente, é um sentimento que está vinculado ao nosso espírito, né? Ao nosso self, enquanto que a busca do prazer, há uma diferença, né? A busca do prazer sexual, ela está mais ligada ao nosso ego, ao nosso eu. Então, há uma diferença, por isso que eu falo que a gente tem que procurar aquele amor lá da nossa intimidade, lá do nosso ser, porque é o sentimento que está no nosso self. Enquanto que o prazer sexual é do nosso ego, é da nossa vaidade, dos nossos desejos, que são responsáveis por todos os tipos de posse. E esse sentimento de amor, eles podem levar, sim, a uma comunhão sexual, sem que seja uma condição imprescindível. Por isso que, muitas vezes, ocorre essas poligamias, porque se confunde, né, a questão do amor com a compulsão sexual, que é uma condição imprescindível para aquele momento, para aquela descarga, para aquele relaxamento que a pessoa está necessitando, muitas vezes, que ela vai
extrapolar dentro do prazer sexual, e que pode ser conseguido naturalmente num impulso meramente instintivo, porque, na maioria das vezes, são parte dos nossos instintos sexuais. São parte, como eu disse já, das nossas matrizes, que nós já trazemos ali vinculada, não apenas ao nosso espírito, ao nosso corpo, mas também vinculada a outros irmãos espirituais, sabemos disso, né? Que nos instiga, que nos impulsiona a esses instintos sem compromisso, mas que são significativos para outra pessoa. Para aquela outra pessoa, esses relacionamentos muitas vezes se tornam significativos. Embora, quando não dá certo, ela vai se sentir frustrada, ou ele vai se sentir usado, ou ele vai se sentir que foi enganado, ludibriado, porque esse amor, quando ele domina essas paisagens que param em nosso coração, mesmo que exista qualquer dificuldade de desordem, seja sexual, seja emocional, temos que lutar para superá-las. Temos que lutar para sublimá-las e transformar esse sentimento no verdadeiro amor para que as pessoas, para que nós possamos progredir dentro de uma solidariedade, dentro de um companheirismo cujo respeito mútuo nos impulsione para a construção do bem e que vá sempre visar nosso progresso pessoal, da comunidade, né, da sociedade, da espiritualidade, porque são questões extremamente relevantes, né, onde o ser humano, nós, na nossa condição ainda inferior, estamos vinculados muito aos desejos sexuais, ainda somos, né? As belezas externas ainda nos atraem, né? Nos alimenta em determinados desejos primários que estão fadados algum dia a se transformarem no verdadeiro amor. Agora, que nós não podemos, de forma alguma, confundir é que o ato sexual, a necessidade sexual, a nossa libido, quando ela está assim muito à flor da pele, onde a necessidade dessa compulsão faz as pessoas muitas vezes cometer desvarios, né, mentais, faz cometer posturas que de certa maneira se tornam irreversíveis perante as condutas daquele relacionamento, e a que a gente atribui ao amor livre, mas eu sou livre, o amor é livre, temos que aproveitar. Temos que analisar realmente o que é que eu entendo, o que é que eu busco enquanto amor livre. Porque da mesma forma que eu vivencio, da mesma forma que eu quero ter esse direito de viver, o outro também tem. Então, se hoje sou eu que estou com esse desejo, se hoje sou eu que estou querendo viver essa forma de amar com essa pessoa X, eu tenho que entender que amanhã outra pessoa pode querer viver essa mesma forma com essa mesma pessoa. Não necessariamente dentro de um poliamor. E que essa pessoa pode se interessar e me deixar sozinho, frustrado, me sentindo usado, me sentindo sofrer. E aí? Como é que eu vou me portar? Como é que eu vou me colocar perante esses desejos assumidos, né? Perante esses sentimentos que eu tenho que trabalhar, mas tem que ser no campo do amor, ante a luz, que devem prevalecer acima de qualquer anseio. Porque eu tenho que ter esse compromisso perante as leis divinas, que a partir do momento desse meu entendimento, dessa minha compreensão do amor livre, eles não vão se danificar de forma alguma com outros sentimentos alheios que podem vir me atormentar, mas que não correspondem a meus projetos de vida. Eu tenho que compreender que o amor é universal, ele é sublime, ele transcende algumas naturezas, alguns desejos, mas que a partir do momento que eu desejo vivenciar essa vida, trabalhar esse sentimento, principalmente um fato que condiz muito com essa confusão de sentimento é os nossos estados de carência afetiva. O ser humano ele vive estágios de carência afetiva. E nesses estágios de carência afetiva tendem, né, a desejar relacionamentos amorosos. Principalmente quando ainda são muito romantizados dentro dessas perspectivas de novela, de contos de fada, por conta da nossa imaginação, e começa a estabelecer normas de afetividade.
né? Começa a estabelecer normas nas quais o outro tem que preencher essas lacunas, o outro tem que preencher esses vazios existenciais. E aí a gente formula determinados programas de convivências, de relação, né? Aquelas rotinas de restaurante, de viagens paradisíacas, de teatro, etc. e tal, achando que toda essa gama é o verdadeiro amor. São projetos que constroem, que solidificam os relacionamentos naturalmente, mas que não necessariamente transferem para os outros, um para os outros, o sentimento. Não é por aí que vai transferir o sentimento. Não vai ser eu projetando essas imagens, não vai ser eu criando essas ideações. Eu tenho sim que compreender que meu amor livre é aquele amor que eu vou amar sem barreiras, eu vou amar sem cobranças, eu vou amar, naturalmente, sem querer que o outro me ame na mesma intensidade. Porque quem ama, na verdade, quem investe realmente no amor é uma pessoa que tem segurança em seus sentimentos, porque sabe que esse sentimento de amor realmente ele é eterno, ele é único, perante a claridade que a espiritualidade esclarece em nossas mentes, em nosso entendimento, e ele se torna uma fonte exaurível que não se, digamos assim, não se acaba. É que nem, gente, o amor de mãe. Alguém já ouviu falar que a mãe deixou de amar seu filho? Aí tem que ser um processo obsessivo muito poderoso para a mãe odiar o filho, né? Tem que ser um processo assim, muito poderoso de obsessão. Porque, caso contrário, ela possui um amor que nunca acaba. Um amor que a torna generosa, que a torna afável, que a torna digna da dedicação, do respeito daquele indivíduo. O nosso amor livre tem que estar pautado nesse mesmo sentimento. Nós temos que aproximar esse amor a esse amor que a mãe tem pelo filho. Um amor sem ressalvas, um amor sem esperar nada em troca. Ama pelo simples prazer de amar, pelo simples fato de amar, nada mais do que isso. É isso que é o amor livre. É esse amor que, apesar de eu ter ele como livre, ele fortalece o amor principal para essa convivência. O meu amor próprio, que é o amor que nunca pode faltar. O meu amor próprio. Porque ele se torna a mais poderosa expressão desse sentimento. Porque tudo vai transformar, enriquecer de forma plena, de forma bela. E a partir do momento que nós nos permitimos nos descobrir dentro de um sentimento puro de grandeza universal, quando eu me predisponho a amar, a conquistar o meu parceiro, minha parceira, que convive comigo diariamente num relacionamento, eu tenho que compreender os seus defeitos também, eu tenho que compreender também as suas limitações, eu tenho que entender que ao amá-lo, amá-la, eu estou amando com os seus defeitos, porque o seu amor ainda não consigo ver. Eu vejo a paixão, eu vejo o desejo, eu vejo determinadas cumplicidades, mas esse sentimento puro que habita em mim ainda não consegui perceber. E eu vou perceber com o tempo, quando ele for sublimando, ele for sublimando perante a minha tolerância em cima dos defeitos que o outro traz consigo. Porque ninguém entra numa relação trazendo só amor. Ninguém entra num relacionamento trazendo só sentimentos, não. Bons sentimentos, não. Ali já traz uma carga pesada de compromisso que nós vamos juntos tentar lapidá-lo, depurá-lo, para que de imediato possamos sentir, em forma de bem-estar, em forma de harmonia íntima, as emoções fluírem, se tornarem mais compensadoras, propiciarem mais alegrias, seja num simples abraço, seja num simples olhar, seja numa simples companhia, que é o que acontece quando esses casais já se encontram na velhice. Quando não há mais furor sexual. Aí sim, ali há um amor livre. É aquele de companheirismo, aquele amor que já transcendeu para dois companheiros, onde se completam pela presença de estarem ali, um na presença do outro.
Já não tem mais os beijos tórridos, já não tem mais os abraços afetuosos com grande intensidade, já não tem mais os relacionamentos sexual. Ali existe, sim, um forte, um grande amor livre, onde um cuida do outro. Era mais ou menos isso que eu tinha para conversar com meus irmãos, com meus amigos. Espero que possa ter deixado alguma coisa para vocês dentro desse capítulo do Vida e Sexo, capítulo 19. Depois vocês podem dar uma olhada para lerem, analisarem. Veja alguma coisa que eu passei por cima, que eu deixei de falar, ou que eu falei erroneamente, para vocês conferirem e tirarem suas próprias conclusões. Agora, tem um pessoal comentando aqui, e eu vou passar os comentários, para se você quiser comentar também, os comentários dele. A Elisaura, ela comentou quando você estava falando sobre a poligamia. A poligamia ainda é os instintos do reino animal ainda latente. Né? Isso, exatamente, Elisaura. É justamente isso aí, Elisaura. Foi o que eu falei anteriormente, né? Nós trazemos no nosso processo kármico, nem no processo kármico, na verdade, nós trazemos na nossa condição ainda de espíritos, que estamos ainda em processos de atraso, moralmente falando, nós trazemos essas matrizes, nós trazemos essa carga energética de outras reencarnações, em outros momentos que tivemos atos de poligamias, que fomos pessoas mais libidinosas, então a gente já traz na nossa essência esses sentimentos, né? Essas posturas. E aí depende de cada espírito trabalhá-las para sublimá-las, transformando esse sentimento. É como eu costumo falar. Nós temos que sublimar os sentimentos para que a gente vá transformando essas emoções grosseiras que ainda permeiam a nossa casa mental. Então, sim, de origem primata, e nós somos ainda primatas, né? Infelizmente, trazemos ainda esses estigmas primatas. O Justino Ivo também comentou: o espírito não tem sexo. O importante é fazer bom uso das energias sexuais. Esse amor livre deve haver respeito, responsabilidade, independente de gênero e orientação sexual, etc. Você chegou, inclusive, a comentar sobre isso, né? É isso, Pois é, Justino, eu concordo também com você. É isso mesmo, né? Esse amor livre que nós temos, ele independe da condição sexual, da condição étnica, da condição religiosa. Né? Ontem eu conversei com um colega, um amigo meu, evangélico, que ele dizia: mas aí eu não terminei um relacionamento porque sou evangélico e a minha companheira, que eu relacionava, estava começando, ela não quis se converter. Então, o amor não se impõe, gente. O amor livre, ele não impõe, ele não coloca algemas, seja ela de natureza religiosa, sexual, heterossexual, enfim, não importa. É desse jeito mesmo que eu tenho esse pensamento, como também o Justino confirmou aí, concordou. Ele está livre dessas amarras. Ele transcende, né, a forma física e as instituições, porque o espírito não tem sexo. Então, o amor livre, ele está livre, sim, das instituições religiosas e também dessas condições da matéria. Justino continua comentando: a matéria sobre a educação sexual nas escolas é de suma importância, como também o diálogo sobre o assunto dos pais para com os filhos em casa é primordial. Corretíssimo, Justino, isso é. Eu creio que essa questão da sexualidade nas escolas, ela é imprescindível, ela já está por demais atrasada, já era para estar inserida, naturalmente, né, inserida de forma, logicamente, responsável, coerente, trabalhada preferencialmente, se assim for, de acordo com as escolas, dentro de uma reunião, dentro de um contexto onde chame os pais mais religiosos, onde chame os pais mais contemporâneos, para que se monte uma cartilha ideal para que trabalhe com toda a população, com toda a sociedade daquele núcleo. Independente disso, eu sou a favor dessas questões, sim. Falar de sexualidade nas escolas, falar de sexualidade em casa, porque nós temos que entender uma coisa: essas crianças de hoje, de 6, 7 anos, elas estão anos-luz da nossa época, anos-luz.
Você veja um menino de 4, 5 anos, com o celular na mão, ele já tem conta no YouTube, ele já tem conta no TikTok, ele já faz vídeos para isso, vídeo para aquilo, ou seja, ele tem acesso a uma gama de canais na internet que dão aulas de sexo e outras coisas nocivas e outras coisas positivas, onde, ao seu bel prazer, não tem um filtro para aquelas crianças. Então, nós não podemos ser hipócritas a ponto de dizer, não podemos ter cartilhas sexuais, cartilhas, ou seja, lá, falar de sexualidade, como algumas pequenas núcleos condenam, porque vai deturpar, vai prejudicar, vai fazer isso ou aquilo com determinadas crianças. Não, a gente tem que ter um olhar mais complacente, um olhar mais expansivo dessa problemática em questão. Se você não conversa, se a escola não fala, eles vão buscar em outras fontes, e o perigo está aí. O Emmanuel, inclusive, comenta sobre essa questão, onde ele diz que se a pessoa, a mente que vai ensinar essa questão sexual nas escolas, for uma mente preconceituosa, o que ela vai ensinar também não vai passar de preconceito. Então, quem vai trabalhar essas questões precisa ser alguém livre de preconceitos, precisa ser alguém que tenha moralidade para falar sobre isso, porque senão vai passar com seu preconceito e não vai ajudar muito. Então, a gente vê que a questão, ela realmente é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada. Eu até acredito, viu, Moura Fé, que essa questão diz respeito à escola, ao núcleo religioso, à família, todos deveriam ter essa fala de orientação, porque dentro da religião a gente vê muitas religiões castradoras, muitas religiões que não admitem de maneira nenhuma que esse acesso às informações, como se essa criatura estivesse blindada do mundo. E você tem razão, as crianças, elas hoje têm um acesso aí aberto no mundo, aprendendo de qualquer forma, sem ter o direcionamento dos pais, sem ter o direcionamento da religião, da escola, de nada. Então, o que se lança hoje de moda, o jovem está fazendo, porque ele quer tal e qual aqueles que ele vê na mídia. E cada um vai pagando o preço, de acordo com aquilo que está vivendo, né? E aí o Justino colocou outro comentário que diz: devemos meditar sobre o amor desinteressado, tão bem exemplificado no Evangelho pelo Divino Mestre. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Correto, é o que eu estava falando agora há pouco, né? Ninguém impõe o amor, ninguém compra amor, ninguém exige amor do outro. A gente doa amor, é diferente, né? Meu amor é diferente do amor do outro, hein? A intensidade que eu tenho para amar, ela é diferente da intensidade do outro. Então, eu não posso amar alguém e querer que a pessoa me ame na mesma proporção. Me ame com o mesmo devotamento, com o mesmo sentimento de resignação, se for assim for, com o mesmo sentimento de pureza, de companheirismo, que é muito relativo à questão sentimental. E os estágios que os espíritos se encontram no mesmo núcleo familiar, no mesmo grupo de relacionamento, nem sempre são estágios que da mesma faixa etária. Talvez um daqueles já tenha um certo caminhar a mais evoluído, e está naquela condição com seu amor a mais para tentar ensinar aquele outro, e não para cobrar, para exigir que ele ame com a mesma intensidade, com a mesma proporção. O amor não se impõe, o amor não se cobra, o amor se vive. E simplesmente se amam, sem esperar nada em troca. Comentário da Elisaura. O matrimônio representa um estágio de autodesenvolvimento do self, quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge. É uma citação da Joana de Ângeles que ela colocou aí. Sim, a Joana é muito fabulosa. E realmente isso mesmo, né? O matrimônio é como eu estava comentando agora há pouco. A questão do amor, que eu citei, né? O amor que a gente tem que ter, esse amor bem íntimo, bem profundo, que é justamente esse amor do próprio self, né? Do próprio espírito. Enquanto que as nossas posturas egóicas, lá do ego, que vai para a questão sexual, é que de certa maneira, nos fortalece, vamos dizer assim, para nos desviar para a poligamia.
Então, essa questão matrimonial, ela é muito importante dentro dessa questão do companheirismo, do respeito. Por isso que eu citei no final, quando a gente já está com esse amor mais sublimado dentro das questões da velhice, onde só tem o companheirismo ali, só existe respeito, companheirismo, dedicação, não existe mais a parte carnal. Então, ali é quando aquele matrimônio realmente foi pautado, eu não diria que no início por amor, mas houve uma construção desse amor no decorrer dessa vivência, e ali se estabeleceu esse sentimento. Se aprenderam a amar aqueles espíritos, se aprenderam a se conhecer nas suas deficiências e nas suas qualidades, e assim passaram a ter essa convivência de respeito, de companheirismo. Elisara comentou, foram ótimas as explanações. A Jacira também está dando boa noite, o pessoal de Pico está participando. E mais aqui outro comentário da Elisaura, amar é aceitar a individuação do companheiro e continuar construindo a própria. Que também é como você falou, né? Agora há pouco, sobre essas questões. Agora, Moura, a gente observa nos quadros que a gente vê aí nas mídias, essa questão do amor livre, aonde eu sou livre para viver com quem eu quero, até o momento que eu quero, quando eu não quero mais, eu desisto, eu parto para outra situação, porque eu sou livre para isso e para aquilo. Quer dizer, aí não, a palavra amor tem um sentido mais voltado para relacionamentos, né? Como se fosse assim, eu me relaciono com quem eu quero, termino essa relação na hora que eu quiser, parto para outra, sou livre para fazer da minha vida o que eu quiser, porque realmente o amor ficou assim uma palavra que pegou assim uma simbologia muito grande para muitas coisas e as pessoas não estão sabendo definir naturalmente, né? Porque eu ouvi de certa vez de um orador espírita, não me lembro de quem, mas é bem interessante. Eu não conheço amor que aprisione, não, né? O amor, ele realmente é livre. É livre. O amor não aprisiona. Não. E o que a gente tem visto aí, as pessoas dizem que fez isso em nome do amor. Tirar a vida de um em nome do amor. Porque se não fica comigo, não fica com ninguém. Que amor livre é esse? Eu acho, Dora, que o grande problema da humanidade e o grande problema dos atuais relacionamentos é simplesmente eles não serem construídos e pautados sobre uma base edificante do amor, né, desse sentimento mesmo puro, nobre. O que é que nós vemos hoje, né, nessas mídias? São pessoas que cultuam, né, o luxo, a beleza. Vemos, não é regra geral naturalmente, né, mas nós vemos uma disparidade de relacionamentos em questão de idade, né? E isso se banaliza naturalmente esse sentimento. Nós vemos senhores de 70, 80 anos, ricos, milionários, com garotas de 19, 18, verdadeiros apaixonados, verdadeiros amores. Nós sabemos que tem, sim, que isso acontece nesses processos kármicos de reconhecimento de almas afins, de outros processos, de outras vidas. Mas sabemos que grande parte disso aí são interesses. Interesses da vaidade, de ter uma vida boa, de ter luxo, de ter riqueza, de ter dinheiro. E isso tudo vai se banalizando o sentimento do amor. O amor vai perdendo a verdadeira essência, o verdadeiro sentido do seu sentimento. As pessoas hoje entenderam que casar, construir um matrimônio, não precisa de muita coisa. Simplesmente, conheci fulano aqui, tá bom, vamos lá, vamos casar, construir, engravida logo, ter um filho, pronto, acabou. Se não der certo, vou ali e saio, acabou, parto para outra. Ou seja, é como se fosse numa loja, vou comprar uma roupa, não gostei, deixa aí, vou comprar outra. Então, se perdeu o respeito pelo sentimento, se perdeu realmente a ideia de que o amor é algo sublime, é um dos sentimentos mais poderosos, mais profundos, que nos ajuda na construção do nosso ser individual, na construção dos seres da sociedade, nos ajudam a ter uma convivência melhor e, de certa maneira, nos ajudam a evoluir.
a ser mais tolerante, a nos resignar mais dentro de relacionamentos conflituosos que necessitam de resgate, ao qual nós nos submetemos a partilhar esses momentos de experiência com essas pessoas. Mas, quando banalizamos, quando confundimos com paixão, também, muitas pessoas confundem com paixão. E paixão é que nem um doce. Enquanto você está saboreando, está comendo, está achando bom aquele doce, é uma maravilha. Depois que você enjoa, você não quer mais, vai mudar o sabor. Muitas vezes a paixão é isso, e as pessoas acham que estar apaixonado é estar realmente amando a pessoa. E quando você ama, você não está amando que aquela pessoa, ela tem um nariz afilado, ela tem um corpo escultural, ela tem dinheiro, ela tem uma pele, ela tem... Não, você está amando aquela pessoa da sua essência espiritual, no sentimento que ela transmite, na energia, porque a sua energia se conecta com a dela quando você a ama. Há uma conexão de energias, porque o amor é energias também. E isso tudo é quando o verdadeiro amor flui de um para o outro. Enquanto não tiver isso, vai estar tendo essa banalização, sim, porque o mundo está voltado para a matéria. As pessoas estão deixando os sentimentos puros de lado. E esses sentimentos de amor livre estão se tornando verdadeiramente em cadeias. Porque muitas vezes vão gerar processos kármicos, vão gerar necessidade de retomarem num outro momento, numa situação difícil. Porque, veja bem, alguém muitas vezes sai de um relacionamento porque decidiu sair, mas ele, de certa forma, não vamos responsabilizar quem está saindo, mas às vezes a criatura se envolve tudo para conseguir aquela criatura, para conseguir aquela pessoa como seu parceiro, e depois abusa, vai embora e deixa a pessoa. Isso deixa mágoa, deixa ressentimento, deixa tristeza, às vezes deixa depressão, às vezes a criatura tira a vida por causa de situações dessa natureza. Então, isso aí já quer dizer que já gerou compromissos futuros. Nem sempre muito no entendimento dessa paixão e desse amor. Vai gerar situações futuras aí, onde esses dois vão ter que se reencontrar e haver uma harmonização de sentimentos. Então, o amor livre, na verdade... Aqui, quando Emmanuel coloca e chama a nossa atenção, nós não temos ainda essa capacidade aqui na Terra, pouquíssimas criaturas, de vivenciar esse amor com essa liberdade. Com a liberdade de amar realmente, ter seus sentimentos, e se não for correspondido, continuar amando. Porque o amor é meu. Eu sou livre para amar até quem não queira, quem não me ame. Não tem problema com relação a isso. Mas não, nós entendemos de outra forma. Amor livre é esse que eu vou aqui, ali, acolá, e deixo todo mundo, e faço o que eu quiser, e eu sou dono da minha vida, e aí a questão se complica. Então, vale a pena realmente voltar aí ao capítulo, depois que tiver interesse, estudar, dar uma lidazinha, tirar suas próprias conclusões, porque o Emmanuel, quando ele nos chama a atenção, é porque o assunto realmente é de hoje, viu? É verdade, Dora. E assim, ninguém, Dora, pode passar por essa existência terrena sem experimentar a presença do amor, né? Seja rápida, duradoura, dependendo do comportamento de cada um, mas nesse trânsito existencial que nós estamos vivendo, o amor é o tônico que sustenta a nossa vida, né? Que lenifica as mágoas, o aborrecimento e nos ajuda a seguir adiante. Vamos chegar lá, vamos aprender. Moura, eu vou colocar aqui a nossa programação semanal para a gente, antes de encerrar, depois, quando eu voltar, você faz as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso trabalho. Vamos aqui colocar a programação que nós realizamos semanalmente nesse canal para as pessoas que estão tendo acesso agora. Bem, essa é a programação que nós realizamos no canal SESC Crista. Acessem nos dias, nos horários que vocês tiverem interesse, vai ser um prazer. Como é um prazer ter recebido aqui o nosso amigo Moura Ferrer. Nós desejamos, assim, alegrias, muita paz,
e que em outros momentos ele possa retornar conosco e passamos aqui para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a você, Dora, que a gente já tem uma ligação nesse trabalho há muito tempo, né? Você aqui dando assistência a Picos, presencialmente, virtualmente, e a gente não foi em Parnaíba, mas um dia a gente vai em Parnaíba também trabalhar pela doutrina aí. Mas eu quero agradecer a você a oportunidade, quero agradecer a todos os nossos colegas e companheiros que estão acompanhando aí pelo YouTube, e dizer, meus irmãos, que independente do amor livre, independente de qualquer tipo de amor, nunca se esqueça que o amor mais importante é o amor próprio. Então, lembrem sempre de ter amor próprio, porque se você não tiver amor próprio, você não vai identificar muitas vezes quando o amor é doentio, quando o amor é tóxico, quando o amor é intransigente, quando o amor é nocivo, é agressivo, porque o amor, quando ele é saudável, ele é fundamental nos nossos relacionamentos, e em particular com as nossas parcerias afetivas, seja no matrimônio ou não, né? Isso quando a gente direciona para uma autoiluminação. Então, lembrem-se, diante de qualquer tipo de amor, livre ou não, tenha o primeiro amor próprio, para que assim a gente possa ser feliz, porque amar se aprende amando. Um forte abraço a todos. Jesus conosco sempre. Uma boa noite já são 18 horas, uma boa noite a todos, um feliz final de domingo, uma boa semana, e até o próximo domingo, se Deus quiser, quando estaremos aqui dando continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa. Muita paz a todos, tudo de bom para todos.